Você olha para o prato na sua frente e sente aquele aperto no peito. O que você come hoje pode estar construindo o cérebro do seu bebê, ou sabotando tudo. Um dia você ouve que precisa comer o dobro de proteína. No outro dia, a sogra fala que você está engordando demais e deve reduzir. A internet fala uma coisa, a avó fala outra. E no meio disso, tudo você fica paralisada entre o medo de fazer errado e a vontade de fazer o melhor pelo seu filho ou mulher. Essa guerra de informações não é só estressante. É perigosa porque você não sabe mais em quem confiar para tomar decisões que afetam a saúde do seu bebê agora. A ciência é clara: o que você come nos primeiros 1000 dias da vida do seu filho, desde a concepção até os 2 anos, vai determinar como ele vai se desenvolver pelo resto da vida. Não é exagero, não é drama, é biologia pura. Os aminoácidos das proteínas são os tijolos que constroem os órgãos, o cérebro, os músculos e até o sistema imunológico do seu bebê. Quando você come proteínas suficientes, você está literalmente dando ao seu filho as ferramentas para ter uma vida mais saudável. Mas quando você come de menos, você está economizando onde não pode. E aqui está o problema que ninguém te conta: a maioria das mulheres grávidas não come proteína suficiente. Mas não porque elas não querem, e sim porque ninguém nunca explicou direito quanta proteína elas realmente precisam. As recomendações oficiais falam em 1,1 grama de proteína por quilo do seu peso atual. Mas isso é o mínimo para não morrer de fome proteica, não para construir um bebê saudável. Se você seguir só isso, você vai ficar no limite, correndo o risco de não ter reserva suficiente quando o bebê precisar mais. E o pior é que esse número sobe muito quando você tem gestações múltiplas, quando você está acima do peso ou quando você tem histórico de diabetes gestacional. A gente vive num mundo onde as proteínas são vistas como vilãs. Você abre qualquer rede social e vê proteína engorda ou cuidado com a carne como se fossem sinônimos. Mas a verdade é que as proteínas são as únicas que não vão te fazer engordar de forma ruim. Elas são as únicas que vão te ajudar a controlar a fome, manter a energia estável e evitar que você coma açúcar o tempo todo. Quando você come proteína suficiente, você regula o açúcar no sangue, evita os picos de fome que te fazem atacar a geladeira à noite, e ainda protege o seu bebê do risco de desenvolver problemas de peso no futuro. Imagine que você está construindo uma casa. Se você só usar tijolos suficientes para levantar as paredes sem teto, a casa vai ficar frágil. É isso que acontece quando você come proteína de menos na gravidez. Você está construindo um bebê com alicerces fracos, que pode ter mais dificuldade para ganhar peso no início da vida, mais chances de desenvolver alergias e até problemas de aprendizado lá na frente. Os estudos mostram que crianças que receberam proteína suficiente na barriga da mãe têm melhor desenvolvimento cognitivo aos 5 anos, menos chances de obesidade aos 10 anos, e até QI mais alto em alguns casos. Mas como saber se você está comendo proteína suficiente? A maioria das mulheres acha que está comendo bem, porque come carne no almoço e ovos no café da manhã. Mas na prática elas estão muito abaixo do ideal. Vamos fazer um teste rápido. Você come pelo menos 150 gramas de proteína por dia. Se você pesar 70 quilos, você deveria estar comendo pelo menos 77 gramas por dia. Mas para construir um bebê saudável, o ideal é mais perto de 120 gramas. E se você tiver 90 quilos, você precisa de 99 gramas no mínimo. Mas provavelmente 130 a 150 gramas, para garantir que o bebê está recebendo tudo o que ele precisa. Aqui está o segredo que ninguém te conta: a proteína da manhã é tão importante quanto a da noite. Muitas mulheres pulam o café da manhã ou comem só um pãozinho com geleia. E isso é um tiro no pé, porque o café da manhã é quando você quebra o jejum da noite e fornece ao seu bebê os aminoácidos que ele precisa para começar o dia de crescimento. Se você come um café da manhã pobre em proteína, você está literalmente fazendo o seu bebê entrar em modo de sobrevivência, onde ele prioriza o que é mais urgente e deixa de lado o que é importante a longo prazo. E não adianta só comer proteína de qualquer jeito.
tem diferença entre comer um pedaço de frango grelhado e um pedaço de frango frito em óleo de soja. A qualidade da proteína importa tanto quanto a quantidade. Você precisa de proteínas completas, que tenham todos os aminoácidos essenciais. E isso geralmente significa fontes animais como ovos, peixe, carne, leite e derivados. As proteínas vegetais como feijão, lentilha e quinoa são ótimas, mas elas precisam ser combinadas para terem todos os aminoácidos. E mesmo assim, nem sempre são suficientes para uma grávida. Agora, vou te contar uma coisa que vai te surpreender. Muitas mulheres acham que estão comendo proteína suficiente, mas na verdade estão comendo muito pouco porque não contam os lanchinhos. Você come um iogurte natural no meio da manhã. Isso são 10 gramas de proteína. Você come um punhado de amêndoas à tarde. Isso são mais 6 gramas. Você come uma fatia de pão integral com queijo no lanche da tarde. Isso são mais 7 gramas. Quando você soma tudo, esses pequenos lanches podem fazer a diferença entre ficar abaixo ou acima do ideal. Mas se você só conta a refeição principal, você está perdendo pelo menos 20 e 30 gramas de proteína por dia sem nem perceber. E tem outro mito que precisa ser desmentido agora: a ideia de que proteína engorda. Isso é tão falso que chega a ser perigoso. As proteínas são os nutrientes que mais ajudam a controlar o peso, porque elas aumentam a saciedade, reduzem o desejo por doces e ajudam a manter o músculo. Quando você come proteína suficiente, você não só evita o ganho de peso excessivo, como também facilita a perda de peso depois do parto, porque você mantém mais músculo e menos gordura. Os estudos mostram que mulheres que comem proteína suficiente durante a gravidez têm menos retenção de líquido, menos inchaço e menos estrias, porque a pele tem mais elasticidade. Mas como saber se você está comendo proteína suficiente no dia a dia? A primeira coisa é parar de confiar só no que você vê nas redes sociais ou no que a sua sogra fala. Você precisa de um jeito prático de medir. Uma dica simples é usar a mão como referência. Uma porção de proteína do tamanho da sua palma, sem os dedos, tem cerca de 20 e 30 gramas. Se você comer 2 porções no almoço e 2 no jantar, você já está com 80 a 120 gramas. Mas lembre que isso é só o começo. Você ainda precisa dos lanchinhos. A segunda coisa é prestar atenção nos sinais do seu corpo. Se você está sempre cansada, se você sente fome 1 hora depois de comer, se você está com vontade constante de comer doces, esses são sinais de que você está comendo proteína de menos. O seu corpo está pedindo mais energia porque ele não está recebendo os blocos construtores que ele precisa para funcionar direito. E quando o seu corpo está assim, o seu bebê também sofre porque ele não está recebendo o que ele precisa para se desenvolver. E aqui está a parte que mais preocupa as mães: o medo de comer errado e prejudicar o bebê. Isso é tão comum que vira um ciclo de ansiedade. Você come um pedaço de queijo a mais e já acha que vai engordar. Então você corta proteína no dia seguinte para compensar. Só que quando você corta a proteína, você está tirando do seu bebê os tijolos que ele precisa para construir o cérebro e os órgãos. Não é sobre comer de menos ou de mais. É sobre comer o suficiente para te manter saudável, e ao seu bebê também. A verdade é que a proteína na gravidez não é um bicho de 7 cabeças. Mas também não é algo que você pode ignorar. Você não precisa virar uma nutricionista. Mas você precisa saber o básico, para não cair nos mitos que todo mundo espalha. E o mais importante, você precisa entender que cada grama conta quando se trata da saúde do seu filhote. Vamos falar sobre os alimentos que são verdadeiros super-heróis quando o assunto é proteína. O ovo é o alimento mais completo que existe, com 6 gramas de proteína por unidade, e todos os aminoácidos essenciais. O peixe, especialmente o salmão e a sardinha, não só tem proteína como também tem ômega 3, que é essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. As carnes magras como frango e peru são ótimas, porque tem muita proteína e pouca gordura.
E os laticínios, como o iogurte grego e queijo cottage, são perfeitos para os lanchinhos, porque são fáceis de carregar e têm proteína de alta qualidade. Mas atenção, nem todas as proteínas são iguais. As carnes processadas como salsicha e bacon têm proteína, mas também tem muito sódio e conservantes que não são bons nem para você, nem para o bebê. Os embutidos devem ser evitados sempre que possível. E os queijos muito gordurosos, como o queijo cheddar, devem ser consumidos com moderação, porque podem te fazer reter líquido e te fazer se sentir inchada. Agora, uma coisa que pouca gente fala: o café da manhã é a refeição mais importante para a proteína na gravidez. Se você começar o dia com um café da manhã pobre em proteína, você está colocando o seu bebê em desvantagem desde cedo. Um exemplo de café da manhã perfeito seria ovos mexidos com espinafre e uma fatia de pão integral. Ou um iogurte grego com granola sem açúcar e frutas vermelhas. Se você não tem tempo de manhã, prepare algo na noite anterior ou faça um smoothie com proteína em pó, banana, espinafre e leite. E se você é vegetariana ou vegana, não se preocupe, você também pode comer proteína suficiente, mas você precisa ser mais estratégica. Combine feijão com arroz, lentilha com quinoa ou hummus com pão integral. Essas combinações te dão todos os aminoácidos essenciais. E inclua sementes como chia e linhaça nos seus lanchinhos porque elas têm proteína e também ajudam a controlar a fome. Só lembre que as proteínas vegetais geralmente têm menos aminoácidos essenciais. Então você precisa comer um pouco mais para compensar. Mas aqui está o alerta que ninguém te dá: se você está comendo proteína demais, também não é bom. Comer mais de 2,5 gramas de proteína por quilo do seu peso pode te fazer reter muito líquido, pode sobrecarregar os rins e pode te fazer se sentir pesada e desconfortável. O ideal é ficar entre 1,5 e 2 gramas por quilo, dependendo de como você está se sentindo e do seu histórico médico. Por isso, a regra de ouro é: converse com o seu médico sobre a quantidade certa para você, porque cada corpo é diferente. E o que fazer se você está no começo da gravidez e não sabe por onde começar? A primeira coisa é não se assustar com os números. Comece aumentando aos poucos. Se você está comendo 50 gramas por dia, suba para 70, depois para 90.